Uma pausa na sua navegação para eu dividir com você dicas sobre o que você vai fazer quando você for ir pela primeira vez no psicólogo. Você sabe o que você tem que fazer quando você for no psicólogo aí pela primeira vez? Bom, é isto que eu vou revelar neste vídeo, então vale a pena você ficar comigo até o final e eu vou te convidar a assistir os outros vídeos do meu canal e se inscrever para você aí receber dicas e informação sobre saúde mental, cuidado com a saúde do cérebro, 3 vezes na semana. Bom, gente, eu gostaria de iniciar o vídeo com a ideia, né, normalizar a ideia de que a primeira sessão que a gente tem com o psicólogo não é só para o psicólogo avaliar a gente, a nossa questão. Mas a primeira sessão com o psicólogo é ali a oportunidade que você, cliente, você, paciente, tem de avaliar o trabalho daquele psicólogo e concluir se aquele profissional é ou não ideal para trabalhar com você. Então eu quero aqui com este vídeo normalizar essa ideia de que você, cliente, paciente, você tem sim, né, o poder, o direito de avaliar se aquele profissional é o ideal para trabalhar com você. Em qualquer profissão, né, a gente tem aí profissional bom e profissional ruim. Então a gente tem aí um bom mecânico, um mecânico ruim, um médico bom, um médico ruim, um padeiro bom, padeiro ruim. E o mesmo acontece com o psicólogo, com a psicóloga. Você vai ter aí profissionais que são bons e profissionais psicólogos que também são ruins. Mas a gente tem que ter atenção, porque não é porque um profissional é bom que significa que ele vai ser ali ideal para você. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor que a sua amiga virou para você e falou: Ah, vai ali no meu psicólogo, que ele é maravilhoso, ele é muito bom para mim. Você vai, marca uma consulta com aquele profissional e aí você tem algo ali que não bateu, sabe? Você sentiu ali que não rolou uma afinidade, você não se sentiu à vontade, mas a sua amiga falou que aquele psicólogo é bom. Ok, gente, tudo bem. O fato, né, daquele profissional ser um profissional bom para aquele amigo, para aquela pessoa, não significa que aquele profissional vai ser bom para você. E eu gostaria também de normalizar a ideia de que a gente tem sim, né? A gente tem que demanda um determinado tempo para a gente encontrar um profissional ideal para trabalhar com a gente, né? Às vezes você tá, sei lá, você quer, vamos pegar aqui um exemplo, ilustrar. Você quer ali ganhar massa muscular, você vai na academia, você vai ali com um educador físico, não bateu, não gostou, você tenta outro, não foi mais ou menos. E aí você acha, depois da quinta, quarta vez, um profissional, um educador físico que foi maravilhoso, que tá dando certo. A mesma coisa acontece às vezes com um cabeleireiro, com um médico, com um massagista, né? A gente demora um determinado tempo, a gente precisa passar ali por alguns profissionais até a gente encontrar aquele profissional que encaixou bacana com a gente. E o mesmo acontece com o psicólogo, a psicóloga, né? Às vezes você vai ali passar por algumas sessões, alguns encontros com um número X de profissional até você encontrar aquele que, assim, foi ótimo. Isso é normal, isso acontece
né, em qualquer profissão, né, com mecânico, com um cabeleireiro. E também vai acontecer com o psicólogo, né? Às vezes você vai num psicólogo ali, tem a primeira sessão, não gostou, isso não significa que todos os psicólogos são iguais, que todos os psicólogos são ruins. Dê uma outra chance a você, né? Procure um outro profissional e tenha aquela oportunidade ali como fosse uma oportunidade para você avaliar qual que é o melhor profissional para trabalhar com você. Porque a gente tem sim que ser muito, mas muito exigente com o nível, com o trabalho do psicólogo. Porque, gente, porque aquele psicólogo, ele vai te ajudar não só a resolver o problema que você está levando para ele. O psicólogo que for trabalhar com você, ele vai te ajudar a desenvolver o seu potencial. Aquele psicólogo que vai trabalhar com você, ele vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental, da saúde do seu cérebro. Aquele psicólogo que estiver trabalhando com você, ele vai te ajudar a desenvolver uma perspectiva diferente da sua vida e vai ali te ajudar a encontrar solução ou soluções para os problemas que você está enfrentando. Então, assim, a gente tem que ser muito exigente com o psicólogo que for trabalhar com a gente, né? Por todos esses motivos aí que eu citei, você tem sim que ser muito exigente com o profissional, né? Exigir ali que o profissional se encaixe, né, nos seus valores, naquilo que você está buscando, naquilo que você espera da psicoterapia. E obviamente, né, às vezes pode acontecer de você ter ali uma sessão com o profissional e você gostar dele, se encaixar logo de primeira, mas pode acontecer que você tenha a sessão com um psicólogo e você não goste, algo não encaixa, tudo bem, procure outro. E aí eu tô falando, né, pra gente normalizar essa ideia da gente ser exigente com o psicólogo, mas aí você me pergunta, como, Thalita, como que eu posso avaliar se aquele profissional é o ideal para trabalhar comigo? Como que eu posso avaliar se o tratamento vai ser bacana? Você vai começar essa avaliação na primeira sessão com o seu psicólogo. É muito simples, gente. Na primeira consulta, você vai dizer para o psicólogo o que você gostaria de saber sobre o trabalho dele ou dela. Se você quiser, antes de você ir para a primeira sessão com aquele profissional, você pode pegar um caderninho e anotar as perguntas. Eu já tive assim vários clientes que chegaram com um caderninho, eu quero saber isso, isso e isso de você. Eu acho ótimo. E aí você me pergunta, mas o que eu vou perguntar para o psicólogo? A gente sempre tem aquela ideia, né, de que você não pode perguntar nada para o psicólogo, é o contrário, é o psicólogo que tem que perguntar sobre você, sobre sua vida. Isso tá errado, né, gente? Você pode sim perguntar, fazer perguntas para o profissional, para o psicólogo, que essa é uma das primeiras formas que você tem de avaliar o trabalho dele, o trabalho dela. Então, o que você vai perguntar? Você vai perguntar a formação acadêmica daquele profissional. Aonde que aquele psicólogo, aquela psicóloga estudou, né? O que aquela psicóloga escreveu na dissertação dela, né? Qual que é a especialização dela, que ano que ela formou. Pergunte sobre a formação acadêmica daquele profissional. Uma outra pergunta muito importante que você não pode esquecer de fazer
você tem que perguntar àquele profissional se ele ou ela tem licença no Conselho Regional de Psicologia. Por que que essa pergunta é importante? Porque tem algumas profissões, e isso mesmo na gringa, tá, gente? Não é só no Brasil, no exterior também. Tem algumas profissões que são, né, que se fazem propaganda semelhante à psicologia, tipo coach, mas que é totalmente diferente da psicologia. Então, às vezes acontece da pessoa querer ir num psicólogo e acaba indo num coach sem saber, né? E não sabe a formação daquele profissional. Então, assim, pergunta se aquele profissional ele tem ali uma licença para atuar como psicólogo, como psicóloga. Isso é muito importante. E uma outra questão, assim, que eu acho muito interessante da gente entender é que a psicologia, né, que é o estudo ali do ser humano, né, é como, vamos entender a psicologia ali como se fosse uma árvore, né, e a árvore ela tem vários troncos, né, e aí a gente sabe, obviamente, que o ser humano ele é muito complexo. Então, a psicologia, ela tem ali várias teorias que são como se fossem os troncos da árvores que vão servir para guiar o tratamento psicológico. Eu falei aqui, deixa eu simplificar para você. A gente tem, vamos pegar um nutricionista, né? Se existe aí várias, digamos aí, não sou nutróloga, não sou nutricionista, mas a gente tem aí várias dietas, né? Então, vamos entender essas dietas como teorias, né? Então, as dietas são as teorias psicológicas. Não é toda dieta que vai servir para todo mundo. Você pode gostar de uma dieta e odiar a outra. A mesma coisa com a psicologia, as teorias psicológicas. Pode ser que uma teoria psicológica você adore, funcione super bacana para você, mas que você aí não goste de jeito nenhum de uma determinada teoria psicológica. E isso é super normal, é super tranquilo e acontece até com nós mesmos, psicólogos. A gente aí gosta de uma determinada teoria e não gosta de outra. Isso acontece bastante. E aí, eu te pergunto, você que faz tratamento com psicólogo, você sabe qual que é a teoria psicológica do seu psicólogo? Se você for num psicólogo pela primeira vez, pergunte para ele, pergunte para ela, fulano, qual que é a base teórica do seu trabalho? Por que que você escolheu essa base teórica? Muitas pessoas já me fizeram aí essa pergunta, sabe? Eu acho assim muito interessante que é uma forma aí de eu falar da minha formação, é uma forma aí de eu explicar sobre o meu trabalho, sobre a minha ética. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem a psicologia comportamental, tem a psicanálise, a própria psicanálise, ela tem aí vários ramos, você tem a psicanálise freudiana, a psicanálise lacaniana, tem vários tipos aí de psicanálise. Então, pergunte, psicólogo, qual que é a sua base teórica? Por que que você escolheu essa base teórica? Quem que é a sua referência teórica? Como que essa teoria, como que essa base teórica pode ajudar você a resolver o seu problema? Pergunte para o seu psicólogo, como que essa teoria que você trabalhe com ela vai me ajudar a resolver essa questão? Eu tô aqui nessa sessão porque eu tô aí, sei lá, eu tô com um problema no relacionamento, tô com um problema familiar. Como que essa base teórica pode me ajudar? E, gente, eu tenho e já tive muitos clientes que trabalharam anos com outros psicólogos e eles não sabiam basicamente nada
sobre a formação teórica do psicólogos deles. Então, assim, isso acontece demais, né? Você pode perguntar também pro seu psicólogo, né, na primeira sessão, se ele já teve experiência com um problema semelhante ao seu. Então, vamos supor, se você foi no psicólogo, se você tem o desejo de ir no psicólogo, porque você tem aí problema no relacionamento ou problemas na alimentação, pergunte, fulano, você tem experiência neste tópico? Você tem aí uma especialização neste tópico? Como que essa base teórica que você trabalha, que você escolheu, pode me ajudar com este problema? Faça esse tipo de pergunta na primeira sessão com o seu psicólogo, né? E aí, de novo, você pode levar um caderninho, você pode anotar. À medida que o psicólogo ali for respondendo, vão surgindo ali outras questões para você. E você pode ali anotar os pontos que você achar importante. Você também pode perguntar outras questões aí que vier à tona. Para algumas pessoas, é muito importante que o psicólogo ele tenha experiência ou tenha uma aproximação com o cliente. Então, vamos supor, tem psicólogo, supondo aqui, tá? Tem, sei lá, tem psicólogo que tem filho. E aí, você que é mãe ou pai, você quer, né, um psicólogo, uma psicóloga que tenha filho. Você pode, é um direito seu. Então, pergunte, fulano, eu tenho, sei lá, eu tenho trigêmeos. Eu gostaria de saber se você tem filho, se você não tem filho. Eu gostaria de ter um profissional que tivesse uma experiência semelhante à minha. Você pode também perguntar, né, se este for do seu interesse, se isso for um valor importante para você. Você pode sim perguntar para o psicólogo sobre a religião dele, sobre a posição política dele, né? Falando em posição política, eu tenho um cliente americano. Esse cliente, ele veio para mim por conta disso, tá? Ele trabalhou muitos anos com uma psicóloga, muitos anos com essa psicóloga. E numa determinada sessão, essa psicóloga soltou uma posição, soltou uma opinião que deixou muito claro a posição política dela. Então, eles estavam na sessão. E aí ela soltou uma opinião que ficou bem clara a opinião política dela. E quando ela fez essa revelação, isso foi ali um choque para este cliente meu, porque essa posição dessa psicóloga dele era diferente, totalmente contrária à posição política do meu cliente. E assim, atualmente, né, esses polos políticos nos Estados Unidos estão muito assim aflorados, né? E aí, por conta disso, ele decidiu parar com a sessão. Ele não passou a não ter mais sessão com ela. E foi aí que ele chegou a mim, sabe? E ele falou isso pra mim de cara. Ele chegou pra mim e me perguntou qual que era, né? Eu falou assim, olha, eu sei que você não é americana, mas eu gostaria de saber sua posição política sobre a questão política nos Estados Unidos. O que você sabe, o que você não sabe, o que você concorda, o que você não concorda. E aí eu conversando com ele, e aí ele revelou para mim o porquê que ele tinha interrompido o tratamento com essa psicóloga. Então, olha só que interessante, né? Isso daí é um valor para ele, né? Que ele gostaria de ter sessão com pessoa, com um profissional que tivesse aí uma posição semelhante à dele. Então, gente, se isso é um valor para você, sinta-se à vontade para perguntar, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode aí, vamos supor, eu quero um psicólogo de uma religião X. Ok, é um direito seu. Você pode questionar aquele psicólogo na
naquela sessão, naquela primeira sessão. É também uma forma aí de avaliar, né? Porque voltando aí a esse cliente meu, né, querendo ou não, interromper aí um tratamento psicológico de anos, né, é sofrido, né? E ainda mais assim dessa forma, né? Sabendo aí que aquele profissional que você confiou, né, que te ajudou de novo a construir uma perspectiva da vida, que te ajudou aí a resolver seus problemas, tinha ou tem uma posição tão contrária à sua, né? Então isso assim vem com um elemento de trauma, né? Então o que você puder saber o quanto antes, né, dos valores importantes para você, isso é melhor. Isso é assim importante para você. De novo, vamos sim ser exigentes com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, porque aquele profissional vai sim fazer muita diferença na sua vida. Um outro tópico muito importante para você questionar o seu psicólogo na primeira sessão é você perguntar a ele a forma de pagamento. Eu gravei um vídeo sobre a questão de pagamento e sessão psicoterapêutica. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês assistir. Vale muito a pena, tá? Mas neste vídeo aqui eu quero ressaltar que você jamais, em hipótese alguma, deve sacrificar a sua finança para ter sessão com um psicólogo, com uma psicóloga. Gente, pode ser assim, o bam bam bam, o melhor psicólogo do universo, a melhor psicóloga do planeta Terra, você não vai sacrificar a sua finança para ter uma sessão com ela. Por que, Thalita? Você vai me perguntar. Porque uma boa saúde mental, ela vai estar intimamente ligada à sua situação financeira. Isso é extremamente importante. Então, assim, para reforçar, corre lá no meu vídeo na descrição que eu vou deixar aqui embaixo. Então, assiste para você entender aí esse tópico. Um outro tópico muito importante para você questionar o seu psicólogo na primeira sessão é você aí tentar entender o formato da sessão. Como que vão ser as sessões ali que você vai estar trabalhando junto com o psicólogo? Então pergunte para ele, né? Você vai ser informado sobre o que vocês vão trabalhar na sessão? O psicólogo vai te dar algum para casa? Eu gosto muito de falar para os meus clientes assim, eu dou para casa. Ou então, eu dou algumas estratégias, alguns exercícios para você fazer. Pergunte o seu psicólogo. Fulano, você vai me dar para casa? Qual que é o tempo da sessão? Você vai me falar o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar por tópico? Como é que é isso, né? Pergunte também para o seu psicólogo, né? Fulano, eu vou ficar só falando e você só ouvindo, ou você também vai falar durante a sessão? Porque tem gente que se sente assim super desconfortável quando o psicólogo fica só sentado, ouvindo e anotando. Então tem muita gente que não gosta desse tipo aí de dinâmica, né? Então pergunte, saiba de antemão a forma que aquele profissional vai trabalhar com você. Então vamos supor, se você quer ali uma pessoa que seja mais ativa durante a sessão, que, né, realmente tem uma discussão com você, então um psicólogo que trabalhe mais ali, que fique mais calado, não vai ser o ideal, o profissional ideal para você. Mesmo que aquele profissional seja assim o melhor na teoria dele, ele não vai ser o ideal para você. Ou pelo contrário, se você gosta ali, se você quer, né, que você fique só falando e o profissional só ouvindo, você não vai se dar bem com um profissional que vai ali toda hora, né, tá
trazendo sugestão, trazendo opinião. Então, pergunte para o profissional: você vai falar durante a sessão ou não? Você vai falar muito? Eu vou falar muito? Como é que é isso? Enfim, uma outra coisa importante, tem teorias psicológicas que elas vão exigir que você deite no divã. E eu tô falando aqui de sessão presencial, tá? Então, em sessões presenciais da psicanálise, por exemplo, que eu sei, não sei se tem outra, elas vão exigir que você, em algum momento ali, vai deitar no divã, né? A famosa expressão deitar no divã. E aí, o seu psicólogo trabalha com isso? Pergunte para ele se ele trabalha com isso. Fulano, por que deitar no divã é importante? E se eu não quiser deitar no divã? E se eu não me sentir à vontade deitando no divã? Vai funcionar, não vai funcionar? É legal ou não é? Como é que é? Pergunte para o seu profissional. Uma outra questão importante também é você perguntar, né, se você pode entrar em contato com o seu psicólogo online, né? Eu já tive gente que me perguntou várias vezes: Thalita, você tem Instagram pessoal? Você tem Instagram? Eu posso te adicionar? Não posso te adicionar? Como é que é? Você tem alguma coisa online? Eu posso te seguir? Já recebi assim, acho que todo cliente novo me pergunta isso, tá? Pergunte o seu profissional, né? Fulano, você tem alguma conta no Instagram, rede social? Eu posso te seguir, não posso te seguir? Como é que é? Bom, pergunte também qual que é a posição do seu profissional com relação a medicamento, né? Pergunte o seu psicólogo, qual que é a sua posição com relação a medicamento, né? Ou então, se você faz tratamento com psiquiatra e já faz uso de medicamento, pergunte o psicólogo: fulano, você pode trabalhar em conjunto com o meu psiquiatra? Eu posso passar o seu contato para o meu psiquiatra? Você pode colaborar com ele? Uma outra questão importante para você perguntar para o seu psicólogo na primeira sessão, né? Tem muitos psicólogos aí que recomendam o cliente ter sessão semanal, né? Pergunte, psicólogo, você vai recomendar ter sessão semanal? Por que é importante? E se eu não tiver condição financeira de ter sessão semanal? E se eu não quiser ter sessões semanais? O que vai acontecer para o andamento aí do tratamento? Por que sessão semanal é importante no meu caso? Uma outra questão muito importante para você perguntar para o psicólogo na primeira sessão, gente, é sobre confidencialidade. Pergunte: fulano, qual que é aí a sua ética com relação à questão de confidencialidade? Especialmente se aquele psicólogo ele tem ali alguma rede social. E aí você pergunta: fulano, como que você expõe os casos na sua rede social, né? Então, por exemplo, eu atendo aí, né, gringos estrangeiros, mas eu só tenho a rede social aqui no Brasil, então eu sempre falo, né, gente, eu falo no YouTube, falo também no Instagram, tenho aí essas redes sociais, mas eu não exponho, né, os meus clientes de maneira alguma. Eu falo tópicos, né, não falo aí, não dou nome, não dou detalhes de nada, você pode ir lá conferir. Enfim, principalmente se o psicólogo tiver alguma página no Instagram, no YouTube, pergunte como é que é a questão de confidencialidade. Se o seu psicólogo anota, né, anota o que acontece durante a sessão num papel ou num computador, pergunte ele: eu posso ter acesso a essas anotações? O que acontece se eu mudar de cidade,
se eu não quiser aí ter mais sessão com você? O que que vai acontecer com essas notações? É importante sim você perguntar ao seu psicólogo sobre a questão da confidencialidade. Gente, é extremamente importante que você se sinta extremamente confortável com o psicólogo, né? Você tem que estar confortável com aquele profissional, porque você vai estar ali falando detalhes íntimos da sua vida que às vezes você nunca contou para alguém. Vai ser uma pessoa ali que vai conhecer você a fundo. Então você tem sim que se sentir confortável, porque independente da teoria psicológica, né, que o profissional adota, a honestidade, né, entre psicólogo e cliente é fundamental para o progresso, para o tratamento ali daquele indivíduo. Tem sim que ter um nível de conforto muito grande, uma honestidade muito grande entre o cliente e entre o profissional. Você tem que se sentir confortável. Uma outra questão, assim, é fundamental. Se você tá na sessão, né? Aí você fala assim, Thalita, você falou tantas perguntas para fazer que a primeira sessão vai ser só eu fazendo pergunta. Não tem problema. Faz as perguntas ali, depois você vai ali de novo naquele psicólogo e analisa, ou se não deu tempo de você perguntar tudo, vai numa segunda sessão, pergunta, né? Você vai ali ganhando, como é que eu vou dizer? Você vai percebendo aos pouquinhos se aquele profissional vai engajar com você ou não, tá? Então é muito importante que você é, não vá à sessão e fique só assim, falando, só você falando sobre a sua questão. É muito importante que você pergunte o profissional, né? Todas essas perguntas aí que eu falei. E aí pode acontecer, né, de você fazer essas perguntas e o profissional, ele não quiser responder essas perguntas. Se acontecer, né, de você estar lá ou levar o seu caderninho ou perguntar o profissional psicólogo, qual que é a sua base teórica? E se eu não quiser deitar no divã? E se você colabora com o psiquiatra? Se você fizer pergunta para o seu psicólogo e ele não quiser responder, ele virar e falar assim para você: "Ah, a gente não tá aqui para falar de mim, a gente tá aqui para falar de você". Eu recomendo você aí considerar trocar de profissional. Por quê? Porque um profissional, um psicólogo sério e ético, ele vai sim saber explicar o trabalho dele, ele vai saber explicar as experiências dele. Então, assim, essas perguntas que eu mencionei aqui, elas não são invasivas, tá? Você tem o direito de perguntar todas essas perguntas. E se o profissional, por qualquer motivo, não quiser responder, considere trocar de profissional. Eu tenho um outro vídeo que eu postei que é com várias dicas, né, que vão te ajudar a perceber se o profissional que você está tendo sessão, né, se aquele psicólogo, aquela psicóloga é o ideal para trabalhar para você, com você. Neste vídeo eu tô ali explicando como que você pode avaliar se é hora de você trocar de psicólogo ou não. Eu também vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição, que vai te ajudar a avaliar se é a hora ou não de trocar de profissional, que esse também é um ponto muito importante. Pode ser aí que você faça essas perguntas, né, para o profissional, ele responda tudo bonitinho, e aí depois de alguns meses, né, você tem alguma coisa, começa a ter alguma coisa ali que você não fica tão confortável, começa a ter algum sinal, né? E aí, o que que faz? Como avaliar se é hora
de eu trocar de psicólogo ou não. Neste vídeo eu tô explicando isso, eu vou linkar esse vídeo aqui também. Bom, gente, se você tiver aí mais dúvida do que você pode fazer para perguntar, né, o psicólogo na sua primeira sessão de psicoterapia, deixa aqui no comentário. Se você aí já teve uma primeira sessão com um psicólogo, gostou, não gostou, deixa aqui no comentário também que eu vou ficar muito feliz. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo comigo aqui até o final. E até mais. Tchau!